Ah, gente, os anos 90 eram demais. Esse jogo do Batman do Animated Series pro Super Nintendo é a coisa mais nostálgica que eu tenho do Batman envolvendo a minha infância. Aliás, lembrar desse jogo me fez querer revisitar todos os jogos da DC lançados nos anos 90. E por isso, no vídeo de hoje, eu joguei todos os jogos da DC dos anos 90 e decidi contar tudo isso num vídeo só. Ah, se preparem porque a gente vai ver uns clássicos, mas também umas bombas, porque teve jogo bom, mas teve uns jogos ruins aí. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado, vamos começar a lista já com um clássico da DC e que, vejam só, é um jogo do Batman. É o jogo oficial do filme do Batman de 89 para Mega Drive. E esse jogo aí também foi muito especial pra mim, porque foi o meu primeiro jogo do Batman. O Mega Drive foi o meu primeiro console e eu tinha a fita desse jogo do Batman e eu simplesmente joguei demais. Eu era muito viciado nesse jogo, primeiramente por causa da trilha sonora. O Mega Drive tinha um sintetizador de música diferenciado e o jogo explorou muito bem nisso. Outra coisa excelente para sua época eram os gráficos. Era um jogo muito ousado e cheio de detalhes, especialmente nos backgrounds, mas também em pequenas animações, como por exemplo quando o Batman começava a fase caindo do céu com a capa aberta. Isso era muito Batman. Também dava para fazer esse movimento com gancho para subir até o teto, e esse foi um dos primeiros jogos a começar com a tradição da fase do Batmóvel. E isso daí era muito legal. Eu sempre gostei desses detalhes do Batmóvel. Mas pensando bem, olhando hoje como adulto, o Batman fica tirando um monte de tiro em um monte de carro e ele mata geral nessa fase. Claro que quando eu era criança eu realmente não me importava com isso, mas hoje eu percebo que esse Batman aí matava geral mesmo, até no videogame. Mas, infelizmente, o jogo também era um tanto fácil e curto. Eu, por exemplo, abusava da tática da rasteira por baixo. Outra coisa que eu sempre achei estranho é que você derruba propositalmente o Jack Napier no tanque químico. Mas assim, ó, infelizmente, né, isso fazia parte do pacote de limitação do hardware que existia na época. E o final do jogo tem uma luta bizarra com o Coringa que fica usando poderes. E aparentemente sem nenhuma explicação. Ainda assim, era um jogo muito memorável. E um dos meus favoritos envolvendo Batman. Contudo, muita gente fala que o melhor jogo do Batman do primeiro filme de 89 era pro Nintendinho. Esse sendo uma espécie de Ninja Gaiden do Batman, e a coisa mais marcante nele é que o Batman era roxo. Um negócio tão clássico que até virou um bonequinho de edição especial. Mas como esse jogo do Nintendinho saiu em 1989, eu acabei deixando ele fora da lista. De qualquer jeito, revisitar essa versão do Mega Drive foi muito nostálgica, eu me diverti demais, e eu acho que o jogo merece nota 7. Enfim, vamos pro próximo da lista, que é o jogo de arcade do filme do Batman. Esse daqui, no Brasil, eu nunca vi numa loja de fliperama, mas aparentemente nos Estados Unidos esse jogo fez muito sucesso. Por ser um jogo de fliperama, era possível explorar mais a parte técnica, e por isso os gráficos eram levemente superiores e a trilha sonora era praticamente a mesma usada no filme. E olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito estranho o jeito que o Batman fica caminhando nesse jogo. Saca só, ele fica sempre segurando a capa desse jeito, mas isso não foi o que mais me irritou. É que toda vez que você mata um capanga no jogo, ele grita desse jeito. E isso acontece toda santa vez. Sempre, toda hora, é uma poluição sonora enquanto você joga isso. Pelo menos tinha essa fase do Batmóvel que era muito bem feita para 1990. E esse jogo era difícil demais. Eu morri umas 50 vezes na fase do museu por causa dessa maldita caixa do Coringa. E assim, ó, eu só consegui terminar o jogo porque eu tinha, né, moeda infinita. E na boa, eu acho que eu gastei umas 50 moedas para conseguir terminar o jogo. Imagina gastar tudo isso naquela época. Mesmo assim, esse jogo era difícil por causa do fliperama. Todos os jogos de fliperama eram propositadamente difíceis para você morrer e continuar tentando
enfrentando. O objetivo final era que você gastasse o seu dinheiro ali. E eu acho que pra época isso deve ter funcionado, porque essa fase do museu é martírio, socorro! E eles também tentam seguir à risca os grandes temas dos set pieces do filme. A batalha final aqui com o Coringa lembra mais a do filme, e ele tem até um golpe que usa o óculos. De qualquer jeito, apesar desse jogo ter algumas coisas legais, jogar ele foi muito mais frustrante do que ser divertido. E por isso eu vou dar uma nota 5, porque eles acabaram seguindo várias coisas do filme e eu achei isso muito legal. Mas de resto, esquece. E bem, o próximo jogo da lista é mais um jogo do Batman. E esse se chama Batman: O Retorno do Coringa. Esse daqui é um clássico inigualável do Nintendinho. Claro, ele teve outras versões como para Mega Drive e para Game Boy, mas a definitiva é essa do Nintendinho. Olha só a apresentação desse jogo para um game do Nintendinho. Alto nível. No game, o Coringa foge do Asilo Arkham e o Batman vai atrás dele. E basicamente essa era a história. O importante, na real, era o gameplay. Imagina um Castlevania com uma arma misturado com um Batman. E o jogo é basicamente isso daí. E sim, o Batman aqui não usa os seus punhos. Ele usa uma espécie de arma que solta diferentes tipos de raios, dependendo do equipamento que você pega na fase. E isso, na verdade, lembra muito aquele jogo Contra, que você vai pegando seu upgrade e o tiro da arma muda. É basicamente isso, Contra misturado com Ninja Gaiden. E é o suficiente para eu gostar. E esse jogo era difícil. Nossa, era difícil demais. A lógica dele também não era muito de Batman. Uma hora você enfrentava ninjas e numa outra fase magos que invocavam furacões. Dá uma olhada em como que é o chefão final do jogo, que supostamente era para ser o Coringa. Pensando bem, isso não tinha nada a ver com Batman. Parece que eles pegaram um jogo genérico lá do Japão e colocaram as skins do Batman. Mas, de qualquer jeito, era o que tinha pra época. E pra época, esse jogo era bem divertido. Ele era difícil? Sim, ele era bem difícil. Mas ele era honestamente difícil. Sabe, não era aquele negócio injusto que você tinha pra época. Não, era um negócio bem feito. O mesmo game também teve uma versão do Super Nintendo que nunca foi lançada. Porém, o jogo foi 100% terminado e conta com gráficos levemente melhores. Só que eu, pessoalmente, prefiro os gráficos 8 bits do Nintendinho. Esse game aqui eu nunca cheguei a jogar na infância, mas olha, eu acho que eu teria curtido demais se eu tivesse a oportunidade de jogar na época. E sim, eu acho que ele merece uma nota bem alta e eu vou dar nota 8. E o próximo game é do Batman... Ah, não! É do Flash! Pois é, milagres de vez em quando aconteciam e em 1991 a gente teve um jogo do Flash. O jogo era baseado na série de 1990 estrelado pelo John Wesley Shipp, que anos mais tarde seria o Flash Jay Garrick, agora no seriado do Flash da CW. Quanto ao game, ele foi lançado para Game Boy, então entenda que há uma certa limitação de hardware. Ele não tem absolutamente nada demais. Mas eu devo admitir que houve uma certa coragem por parte dos desenvolvedores, porque eles quiseram mesmo colocar a questão da super velocidade do Flash. E eles colocaram isso dentro do gameplay. E eu saúdo demais isso, porque a gente tá falando de um jogo pro Game Boy. E realmente funciona em horas que o jogo é pra ser bem rápido. Mas eu não sei, de uma forma geral, é um jogo bem difícil de jogar. Principalmente quando você tá lutando contra os capangas. E assim, ó, eu também não consigo tancar o jeito que o Flash pula nesse jogo. Parece um sapo! Infelizmente, não deu pra aproveitar esse jogo. Nota 4. Agora vamos para o Monstro do Pântano do Nintendinho. E oh boy, se preparem, porque esse é um daqueles jogos que é praticamente impossível de zerar. Primeiramente, você é o Monstro do Pântano, o que é de se esperar, porque esse é o nome do jogo. Só que assim, ó, você é uma das criaturas mais poderosas do planeta Terra e se prepare para morrer para esses bichos. Esse daqui, uma faca voadora que aparece do nada e uma flor. Assim, ó, eu tô realmente tentando entender por que a natureza é a inimiga de um jogo do Monstro do Pântano. Por que, velho? Ele é o verde, ele é pra simbolizar a natureza e você tá enfrentando coisas da natureza. Você tá enfrentando uma flor! Uma flor! Oi, pessoal. Gabriel aqui do futuro. Porque assim, ó, quando eu tava editando o vídeo,
eu percebi que as flores, todos os animais que são inimigos no jogo, na verdade são coisas mecânicas e não tem nada a ver com a natureza de verdade. Então assim, ó, tá justificado. E gente, vocês não têm noção de como que esse jogo é frustrante. Eu acho que eu fiquei 1 hora só pra passar da primeira fase. Eu simplesmente não tenho energia pra continuar e eu consegui chegar até a fase 2. Mas daí eu tive um game over. Quando você dá game over, você volta pra primeira fase. Você não tem continue infinito. E assim, ó, sem continue infinito, esse jogo é impossível. Quer dizer, você até pode conseguir zerar depois de jogar muito por muitas horas e ficar viciado de um jeito profissional, mas infelizmente eu não podia ficar jogando esse jogo pra sempre. E eu acabei ficando preso na segunda fase, não consegui passar dela. Tentar zerar esse jogo é pedir passagem direto pro Asilo Arkham. Na boa, na boa. Enfim, vou dar nota 3 porque eu gosto do Monstro do Pântano, mas eu não gosto desse jogo. E agora, o próximo da lista é o Superman para Mega Drive. Ah, o primeiro jogo do Superman na nossa lista. E vocês já estão ligados, né? Existe um certo jogo do Superman que vai aparecer nesse vídeo e eu já tô me preparando psicologicamente para ele. Porque, se prepare, se prepare. Mas esse daqui, na verdade, é um jogo muito bom. Eu amo como que o Superman corre nesse jogo, com muita personalidade. Com certeza, pra época, era um jogo dos sonhos do Superman. Na década de 80, teve um jogo do Superman bem ousado pro Nintendinho, mas eu acho que esse daqui acaba superando ele. Os gráficos desse game são realmente lindos. E olha o detalhe da capa do Superman balançando no vento. Eu gosto desse detalhe que quando você completa uma fase, tem uma espécie de capa de jornal do Planeta Diário sobre a sua missão concluída. E olha, eu tenho que dizer que esse game eu me surpreendi demais. Ele é super honesto e bem feito. Eu achei ele um pouco difícil a partir da segunda fase, mas assim, ó, nada muito exagerado. E olha só esse detalhe que tem aqui na segunda fase. Você precisa girar para ir numa área subterrânea. Exatamente como que o Superman do Reeve faz no filme clássico. E enquanto você avança na fase, você vai vendo pessoas sendo salvas pelas suas ações. Tipo aqui com as crianças fugindo. E assim, considerando que ao longo da história do Superman, ele nunca teve assim, ó, um jogo unânime do Superman pra você dizer esse é o melhor jogo do Superman, eu devo dizer que eu me surpreendi muito com esse jogo. Eu acho que ele entraria aí numa lista de melhores jogos do Superman. Eu achei bom nesse nível. Tem até uma fase que você precisa salvar a Lois Lane do espaço. Para um jogo de herói de 1993, isso daqui tá bom demais. Saca só os detalhes de meteoros de Kryptonita. Esse jogo eu fiz questão de ir até o final e realmente adorei cada minuto. Acho que o defeito dele é que ele é um pouco curto demais. Apenas 5 fases. Mas com certeza todas foram divertidas. Poxa, assim, ó, esse jogo me pegou demais, adorei as referências, adorei o gráfico, a trilha sonora, enfim, gostei muito desse jogo. E eu acho que sim, ele merece uma nota 7. O próximo, então, é o Flash para Master System. Surpreendentemente, o Flash dos anos 90 teve um outro jogo, mas dessa vez foi um jogo pro Master System. Infelizmente, esse jogo não é nada bom. Pobre Flash, ele merecia um jogo bom nos anos 90, mas ele não teve. Graficamente, esse jogo até que é bonito pro Master System. Mas assim que você começa a jogar, você percebe o desastre que é esse jogo. E ele também tem o pior pesadelo do Flash: cones. Vocês estão ligados ali nos jogos do Sonic que tem aqueles espinhos que quando o Sonic cai em cima, ele acaba perdendo todos os anéis dele. Bem, eu acho que os desenvolvedores desse jogo se inspiraram no Sonic, mas eles decidiram substituir os espinhos pelos cones de rua. Isso mesmo, os cones de rua. O Flash, o ser mais rápido do mundo, tem como grande fraqueza cones de rua. O que meio que ironicamente é engraçado. Sério, gente, os cones de rua são os principais inimigos do Flash num jogo do Flash. O que eles estavam pensando, velho? E assim, eu sei que o Flash é super rápido, mas esse jogo não tem nenhuma noção de como funciona a física. O Flash dá um pulo e ele simplesmente sai voando. É horrível de controlar isso. Olha essa bagunça visual aqui. E o jogo também é muito trollador, porque ele coloca esses upgrades na fase, mas na verdade eles são armadilhas do Trickster, que é o vilão do jogo. E tipo assim, não tem como saber o que é upgrade e o que é armadilha. Você tem que deliberadamente tocar no upgrade e só então você vai descobrir que é uma armadilha.
Cara, isso é muito injusto, mas muito injusto. E, gente, eu tentei, eu juro que tentei, mas não consegui passar da terceira fase. Esse foi o meu limite. E assim, ó, é realmente uma pena que o Flash nos anos 90 nunca teve um jogo decente, porque os anos 90 ficou muito marcado pelos jogos de plataforma de velocidade. Os jogos do Sonic aí que revolucionaram os jogos de velocidade. E o Flash nunca teve um jogo tipo Sonic, sabe? O quão difícil seria fazer um jogo do Flash tipo esse do Sonic, ou tipo aquele do Perninha dos Tiny Toons, ou aquele do Ligeirinho que tinha o hack do Sonic. Pô, velho, dava pra fazer. E no final das contas, eu simplesmente acho inadmissível a década de 90 inteira nunca ter tido um jogo decente do Flash. Enfim, esse jogo é nota 4. E agora sim, um clássico que é muito, mas muito bom. O Batman Returns para Super Nintendo. Ah, esse aqui eu joguei até o controle ficar molenga, velho. Mas joguei demais esse jogo. Pega esses gráficos. Era um grande progresso em relação aos gráficos do primeiro filme do Batman. Tudo parecia tão autêntico com o filme. E o jogo também era um beat'em up, justamente no auge dos beat'em up. Talvez esse seja um dos melhores jogos de videogames baseados num filme. Pois é, tô exagerando o elogio, mas eu acho que é isso mesmo. Ele é bom nesse nível. E cara, você ligava o jogo e você já sabia que tinha qualidade porque tinha a abertura da Konami. Ah, clássico demais. Bons tempos que o logo da Konami significava qualidade. Ah! Eu sei que o Batman Returns teve outras versões para outros videogames, mas vamos focar aqui na do Super Nintendo, ok? Pra época, esse foi com certeza o jogo que mais teve variações de golpes do Batman. Ele dava soco, chute, voadora, batirangue, vários itens. Você podia agarrar os oponentes. Tinha aquele golpe que ele drenava sua própria vida e também dava pra agarrar dois vilões e bater a cabeça deles, igualzinho como o Batman faz no filme. Gente, eu achava isso o máximo quando eu era criança. Eu vivia replicando esse golpe de dar umas coisas na cabeça, porque aparecia no filme e eu queria fazer como no filme, sabe? E o game também era difícil. Nossa, esse era difícil. Eu lembro que eu fiquei vários dias tentando vencer a Mulher Gato nessa fase aqui. E o jogo também simulava muito bem a história do filme dentro do próprio jogo, e não só em cutscenes. É o caso aqui dessa fase. O sprite do Batman era maravilhoso. Ele era grande e com muitos detalhes. Nunca um jogo do Batman tinha sido tão bonito assim. E tinha a fase do Batmóvel, como já tinha virado uma tradição sempre ter uma fase do Batmóvel num jogo plataforma do Batman. Sabe, tem que ter a fase do Batmóvel, e esse jogo tinha a fase do Batmóvel. Até porque essa fase é para homenagear a parte do Batmóvel do Batman Returns, que é simplesmente icônica demais. Mas assim, ó, não pensem que o jogo não é frustrante, porque ele era frustrante. Não é à toa que ele tinha muitos níveis de dificuldade. E se você colocasse no nível máximo de dificuldade, era capaz de você virar o Coringa. Você ia coringar, tá ligado? Porque ele fica injusto de tão difícil que fica. E tem também esses pedaços de plataforma que você precisa usar o gancho, que são uma tortura gigante. E assim, ó, são esses pequenos detalhes que pra mim impede que esse jogo realmente seja nota 10. Mas de qualquer jeito, esse jogo é um jogão, um clássico do Super Nintendo pra mim. Eu acho que ele poderia facilmente entrar numa lista de top 20 melhores jogos do Super Nintendo, porque eu acho que ele é muito bom. E por isso eu vou dar aqui, ó, nota 9. O próximo game é o Batman Animated Series para Game Boy. E olha só, não se deixe enganar só porque esse jogo não é colorido. E o jogo já começa com o tema do Batman Animated Series em 8 bits. E isso era incrível! E isso, para gameplay e gráficos, o jogo não decepciona. É uma grande aventura para Game Boy. Claro que para os padrões de hoje, talvez seja um pouco datada, mas para a época, eu consigo ver muita qualidade. O jogo é sólido, você controla o Batman ao longo de vários capítulos, é bom de controlar o Batman, e os gráficos são muito bons. O meu único grande problema com esse jogo é que ele tá em preto e branco. E jogar ele nos dias de hoje é um negócio um pouco datado mesmo. Você precisa ter um pouco de imaginação de imaginar esse jogo colorido ali. Jogar jogo preto e branco é sempre um negócio difícil. Principalmente um jogo que poderia se beneficiar muito de ser colorido. Mas por sorte dá pra jogar com alguns filtros, né, que tiram o preto e branco e deixam ele um pouquinho mais colorido, e isso já dá uma amenizada muito boa. O Batman tinha o wall jump, o gancho, existia um nível de detalhe incrível para um jogo de Game Boy,
E tem horas que você podia jogar até com o Robin. Talvez esse seja um dos games mais bonitos do Game Boy. O trabalho de sprite do Batman e dos vilões é simplesmente incrível. E principalmente porque eles conseguiram colocar um monte de detalhe nesses sprites super pequenos. Enfim, me surpreendi muito com esse jogo do Game Boy e gostei muito de zerá-lo. Então, nota 7. E agora temos mais um jogo do Superman, e esse daqui é um clássico: A Morte e o Retorno do Superman. Esse game foi lançado, por causa da HQ da morte do Superman, e foi uma espécie de super jogada da DC para tentar lucrar o máximo possível com essa história, fazendo produtos em todas as mídias. Camiseta, HQ, videogame, tava ali também. E muitas pessoas amam esse jogo porque ele foi o primeiro jogo de Superman que elas jogaram. O game tem essa tela de título de respeito com o símbolo do Superman e a mão do Doomsday passando por ele. É realmente incrível. E esse daqui é um jogo que eu alugava quando era criança, mas eu confesso que quando eu era criança, eu não gostava muito desse jogo. E sabe, o motivo é bem idiota, mas é porque eu não conseguia passar das fases. Ele era muito difícil pra mim. Eu acho que eu era muito pequeno pra época. E isso tudo fez com que eu não gostasse muito do jogo. E como o jogo era meu, ele era alugado, eu ficava com muito pouco tempo pra melhorar no jogo e conseguir avançar. Não dava pra ficar a semana toda jogando o jogo, sabe? Era um tempinho. E nesse tempinho, eu nunca consegui aproveitar direito o jogo. Mas agora, revisitando o jogo mais velho, eu consigo ver porque muita gente gosta. Os gráficos eram bonitos demais, o Superman bem grande na tela, e o jogo é basicamente um beat 'em up no estilo do Batman Returns, só que com o Superman. O Super tem esse golpe que ele voa pro céu e bate no chão, golpeando todos da sala, que eu simplesmente achava apelativo demais. Ah, clássico demais. E agora que eu revisitei e zerei pela primeira vez na minha vida, eu acabei gostando muito, e acho que principalmente por causa da variedade de fase e dos personagens. É engraçado que na fase do Doomsday, ele é super fácil, você humilha o Doomsday. Mas no final, como que o Superman tem que morrer, o próprio jogo dá um golpe do Doomsday em cima do Superman. E depois que o Superman morre, você pode jogar com outros personagens. É hilário como que nesse sprite aqui do Hank Henshaw, os desenvolvedores simplesmente espelharam o sprite e não perceberam que isso criava uma imagem errada do personagem quando ele se virava para a esquerda. Tipo assim, claro, todo mundo fazia isso na época. Até a Nintendo, a Sega, quando fazia seus jogos, viravam os sprites, porque era menos trabalho. O problema é que esse personagem não dava para você espelhar o sprite, porque o que era para a esquerda virava para a direita, e você precisava ter um sprite customizado pro lado esquerdo. Sabe, simplesmente não faz sentido. Mas também, anos 90, limitação da época, sprite, era tudo muito trabalhoso. Então assim, eu vou dar esse desconto. Eu sei que eu tô exagerando nessa crítica. Agora, é um pouco frustrante que apesar de todos esses personagens, não dá pra jogar com o Superman usando o uniforme que ele ressuscita. O que é bem estranho porque ele aparece numas cutscenes. Mesmo assim, eu gostei de jogar de novo o jogo e superar a dificuldade que eu tinha quando eu era criança. E eu acho que sim, esse jogo merece uma nota 7. Não sei se ele é o melhor jogo de Superman, como muita gente fala, mas eu gostei de jogar, acabei me divertindo bastante. O próximo jogo, na verdade, são dois jogos diferentes. As Aventuras de Batman e Robin para Super Nintendo e para Mega Drive. Esses são dois jogos do Batman Animated Series. E como tudo do Batman Animated Series, é óbvio que esses jogos são maravilhosos. Mas simplesmente demais. Aliás, as duas versões são maravilhosas. Mega Drive e Super Nintendo, ambas diferentes, mas excelentes. A versão do Super Nintendo é uma versão mais tradicional. Um jogo plataforma do Batman que você vai avançando e passando pelos episódios do desenho. Assim, com certeza esse é o jogo que eu mais joguei quando eu era criança. Esse jogo do Batman eu zerei umas 30 vezes, eu buscava os códigos na internet, eu queria jogar as últimas fases, eu simplesmente amava tudo nesse jogo. Os gráficos eram incríveis. Parecia realmente um desenho animado do Batman no Super Nintendo. Absolutamente todas as fases são icônicas e únicas. A do Coringa tem essa montanha russa, a do Charada tem um labirinto, a do Espantalho você fica em cima do planador. É tudo incrível. Mas a fase que realmente me marcou foi a fase do Pinguim. Porque nessa fase do Pinguim, você meio que está num prédio e precisa investigar o local para encontrar pessoas e resgatá-las.
você realmente se sente como Batman investigando aquele ambiente. O único defeito, na minha opinião, é que esse jogo nunca teve uma continuação. O Cara de Barro aparece na última fase e eu sempre quis ter uma fase do Cara de Barro. Até porque a gente sabe do episódio do Cara de Barro, seria legal ter uma fase dele. Sabe, esse é aquele jogo tão bom que a gente fica com gostinho de quero mais. E infelizmente nunca teve o quero mais desse jogo. Mas de qualquer jeito, pra mim, esse é um jogo nota 9. Eu só não vou dar 10 porque eu sei que vão ficar reclamando que é 10, mas no meu coração é 10. No meu coração é 10, esse jogo é quase perfeito. Agora, a do Mega Drive era outra coisa. Ele era um beat'em up que usava batirangues especiais para atacar os inimigos. E esse daqui é simplesmente insano. Os gráficos e as músicas são demais, mas demais. O game possui efeitos de 3D falsos, que estão nas ruas, nos prédios, e é simplesmente muito bem feito. O canal Coding Secrets, que é de um desenvolvedor antigo de jogos do Mega Drive, tem um vídeo explicando como que eles conseguiram fazer esses efeitos no Mega Drive, porque realmente era uma grande façanha. E assim, ó, quando a gente considera o poder gráfico do Mega Drive e a gente vê esse jogo, talvez esse jogo do Batman seja o jogo mais impressionante do console. A trilha sonora também era braba demais, com uma versão rock metalizado do Animated Series, algo que combinava totalmente com a abordagem do jogo. Já o gameplay era bom, mas não era tão bom quanto o do Super Nintendo. E por ser um beat'em up, ele tinha limitações e era bem mais difícil. E esse game eu joguei na infância e eu joguei muito com o Marcelo. Nós dois jogando ali, mas a gente sempre tinha dificuldade em passar da fase do Duas Caras. Nós perdíamos muitas vidas ali, simplesmente era um desastre, era muito difícil. E teve uma vez que a gente conseguiu passar da fase do Duas Caras, mas logo depois veio a fase do Chapeleiro Louco e a gente morreu por um gato mecânico. Eu lembro disso, ficou cravado na minha memória. Infelizmente eu nunca consegui zerar esse jogo quando criança, mas quando adulto, aí eu consegui depois de algumas tentativas e deu para enfrentar o Senhor Frio. Pelo menos isso. De qualquer jeito, esse jogo, ele é maravilhoso, ele é lindo, a trilha sonora é demais. Eu acho que ele é um jogo nota 9 também. Entre Super Nintendo e Mega Drive, eu prefiro a do Super Nintendo, mas essa do Mega Drive é tão boa quanto. Também teve um jogo do Batman Animated Series que era para o Mega CD, que basicamente era um jogo de fases do Batmóvel. Esse jogo tinha alguns efeitos muito bacanas por causa do Mega CD, mas na realidade não tinha nada demais. O grande destaque do jogo vai pro fato dele ter cutscenes animadas do Batman Animated Series. Então, ele basicamente tem episódios inéditos dentro do jogo. Embora não fossem episódios completos, é algo muito bacana de conhecer. E bem, gente, é nesse momento que a qualidade dos jogos vai começar a cair um pouquinho, e vocês vão ver isso. É o jogo Batman Forever para consoles. E olha, gente, eu não sei o que o pessoal estava pensando quando desenvolveu esse game, mas fazer um Mortal Kombat do Batman em fases não foi uma boa ideia. Esse jogo é simplesmente difícil de aguentar. E eu falo com propriedade porque eu tive esse jogo do Batman Forever na versão do Windows. Não lembro se era do Windows 95 ou Windows 98, mas eu tive e era uma função de conseguir instalar esse jogo. Eu lembro bem. Era um parto para fazer o jogo ligar, mas ele rodava, não sei como. Pensando bem, eu acho que isso era um sinal do destino para não jogar esse game, porque o Batman Forever é um desastre. Olha esse sprite do Robin. O que eles estavam pensando? E além disso, esse jogo é uma confusão, para começar com os botões. E justamente porque o jogo se comporta como se fosse um jogo de luta, mas você não tá num jogo de luta, você tá num jogo de fase. O personagem vai pra esquerda dando passinho pra trás, sabe? É horrível, é horrível. Eu simplesmente não consigo gostar desse jogo. Nem quando criança e nem hoje. Um grande desperdício de potencial, porque o Batman Forever merecia um jogo melhor. E por isso, para esse jogo, sinto muito, nota 3. O Batman Forever chegou a ter um outro jogo chamado Batman Forever The Arcade Game. E esse sim, era radical demais. Esse saiu para PlayStation e um amigo meu na infância tinha PlayStation e tinha esse jogo, e na casa dele eu joguei muito. Dá pra jogar com dois personagens ao mesmo tempo, sendo um o Batman e outro o Robin, mesmo que tecnicamente isso quebrasse a lógica da história do filme. Mas quem realmente se importa com a história num jogo de arcade beat'em up? É um beat'em up, mas era um jogo muito bonito e com muita personalidade. A quantidade de inimigos que aparecia na tela era um negócio de fazer inveja a Samurai Warriors. O jogo era uma insanidade frenética.
Olha só o especial do Batman, que loucura. E o símbolo do Batman no peito era gigante, o que não fazia sentido. Mas de qualquer jeito, o jogo é simplesmente incrível. Ele é divertido, desafiador e nunca enjoa, justamente por esse ritmo. Eu vou ser meio ousado, eu acho que esse jogo é muito bom e ele merece nota 8. Esses gráficos, essa jogabilidade, esse estilo, essa autoridade é demais nesse jogo. Eu me diverti quando era criança e continuo me divertindo agora como adulto. Passou no teste do tempo. O próximo jogo é um jogo da Liga da Justiça. Finalmente lembraram da Liga da Justiça. Esse é um jogo de luta para Super Nintendo e o único jogo da Liga da Justiça nos anos 90. Nele tínhamos 6 personagens: o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e o Arqueiro Verde. E os sprites deles eram todos muito bonitos, com exceção do Batman, que eu achava meio tosco. Mas o problema mesmo não era a questão dos gráficos, e sim o gameplay. A luta em si era muito sem graça. Por ser um jogo de luta de 1995, você esperaria muito mais. A Capcom já estava num outro nível de jogo de luta nesse momento. Mas, infelizmente, é um jogo genericaço de luta. É legalzinho, mas pra mim ele não se sustenta muito. Eu achei os golpes um tanto quanto sem criatividade também. Porém, eu gostei dos cenários de cada personagem. Essa fase do Flash no deserto é a cara do Flash. O game também tinha um modo história que não fazia muito sentido, porque você enfrentava os membros da própria Liga da Justiça. E assim, tecnicamente eu acho que eles são clones mal feitos do Darkseid. Mas, né, a história de um jogo de luta da Liga da Justiça dos anos 90. Ninguém se importa com a história. Enfim, é um jogo legalzinho, mas que eu não consegui ver nada demais. Pelo menos no final você enfrenta o Darkseid. Mas quando a gente compara com os jogos de luta da Marvel que eram feitos pela Capcom, realmente ficava muito atrás. Enfim, esse jogo é bonitinho e tudo mais, e eu acho que vou dar nota 6, mas não acho que mereça muito mais que isso. E bem, chegamos nos 2 últimos jogos, que na minha opinião são 2 dos piores. O primeiro é o Batman e Robin para PlayStation. Ah, esse daqui eu tive a oportunidade de jogar quando eu era criança e na época eu mal conseguia sair da Batcaverna. Esse jogo tenta seguir a história do Batman e Robin. Só que tem um detalhe, ele é mundo aberto. Você tem Gotham, na Mansão Wayne, a Batcaverna e pode sair pelas ruas com o Batmóvel. E assim, em defesa do jogo, é um jogo extremamente ousado para sua época. Cara, eles estavam querendo fazer um jogo de mundo aberto, onde você podia ir pra Batcaverna, pra Gotham, ser o Batman, ser outros personagens, extremamente ousado pra sua época. Só que, né, ousadia e alegria num jogo que é ruim não adianta em nada. Os controles são horríveis. Simplesmente não dá. Quando você tá no Batmóvel, até dá pra dirigir ele de um lado pro outro. E eu devo confessar que pode ser um pouco divertido. E o problema mesmo é quando você sai do Batmóvel. Aí é um desastre. Eu mal tava conseguindo caminhar nessa parte aqui. Imagina quando eu cheguei na parte da luta. É um desastre total esse jogo. Mas espere, porque fica muito pior. Porque o jogo ainda tem um sistema de hora. Um sistema de hora! Sabe como o Zelda Majora's Mask possui um sistema de dia e hora? O Batman e Robin também. Mas não funciona. Ninguém explica nada. E eu realmente devo concordar que esse jogo, ele foi ousado para sua época. Quero dizer, você tem Gotham no mundo aberto, um Batmóvel que você pode entrar e sair. Isso realmente só seria bem feito lá em Lego Batman 2. Levou um monte de tempo pra gente chegar nesse nível que eles queriam fazer. Enfim, esse jogo fica muito mais pra uma relíquia do tempo e o quanto que ser ousado nem sempre é uma coisa boa. E bem, a nota pra esse jogo aqui então vai ser nota 4. Desculpa, mas não dá. Agora, o último game da lista, lançado em 99, Superman 64. E esse daqui é um jogo que tem uma fama admiravelmente ruim. Muita gente diz que ele é o pior jogo da história dos videogames. Poxa, Superman, logo você tem essa alcunha? E assim, ó, eu fui um dos felizardos de jogar esse jogo na época que ele saiu. Porque ele estava na locadora, eu aluguei esse jogo e sim, foi um desastre. Eu cheguei a alugar Superman 64, mas garanto pra vocês que eu não passei da fase das argolas. Eu simplesmente não conseguia e devolvi para a locadora. Eu imagino que na época outras pessoas tiveram a mesma experiência frustrante como eu. Esse jogo é baseado no Superman Animated Series. O que poderia dar errado, né? Mas deu. O jogo simplesmente começa assim, largando o Superman no meio de Metrópolis
e pedindo pra ele passar por essas argolas. Zero apresentação. Você simplesmente tem uma cutscene e do nada tá voando em Metrópolis e tem que pegar um monte de argola. É horrível. Tudo que se fala de ruim desse jogo é verdade. E eu passei por esse martírio quando era criança. E decidi passar de novo agora como adulto. Não sei o que eu faço da minha vida. Mas sim, esse jogo... ele é injogável, na boa, ele é quase injogável. E não basta passar pelas argolas, você tem que passar no tempo pedido. E você precisa controlar o voo, acelerar, desacelerar. É simplesmente muito difícil. E estamos falando da primeira fase! Da primeira fase! Mas depois que você passa pela parte das argolas, o jogo continua ruim, mas pelo menos é jogável. Infelizmente, eu não consegui ir muito longe. Mas pelo menos dessa vez eu passei da fase das argolas. Então assim, ó, depois da fase das argolas, não é esse desastre todo que falo. Mas sim, esse é um jogo muito ruim. Talvez de fato seja o pior jogo da história do Nintendo 64. E se pá, sim, é o pior jogo da história da DC. Agora, não sei se é mesmo o pior jogo da história dos videogames. Acho que daí é um pouco de exagero. Já joguei piores. Mas mesmo que não seja o pior, ele com certeza vai estar em qualquer lista de piores jogos de todos os tempos. Até o Monstro do Pântano e Batman Forever é bem mais jogável do que esse game aqui. E portanto assim, ó, esse daqui, nota 2, o pior jogo da lista, com certeza. Dava pra ser pior, eu acho que dava pra ser pior, dava pra ser nota 0. Só não foi porque depois dessas argolas até dá pra jogar. Mas assim, gente, esse daqui foi o último jogo da DC nos anos 90. Que maneira de fechar o vídeo, hein? É claro que a DC continuou fazendo jogos nos anos 2000 e foi quando, né, a gente começou a ter os grandes clássicos da DC, principalmente ali a franquia Arkham. E o Batman Vengeance, né? Ah, eu amo Batman Vengeance. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que a gente pode fazer caso vocês comentem aqui embaixo. Por favor, querem que essa série continue? Comente aqui. E no mais, gente, foi muito divertido revisitar todos esses jogos da DC. Gostei muito, mas é isso daí, assunto liquidado. Muito obrigado, gente, e dale DC! E esse foi o vídeo da história dos jogos da DC nos anos 90. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!